Boa noite a todos e a todas. Boa noite, queridos irmãos e irmãs internautas que assistirão esta doutrinária posteriormente. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. E vamos agora fazer nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, Pai, que nos abençoe, nosso Deus. Iniciamos nesse instante a nossa reunião doutrinária, esse momento tão importante, tão necessário para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, Senhor, que estamos nesse processo de evolução, nessa busca incessante da conquista da nossa paz, da nossa felicidade. Abençoa esse encontro nosso, o nosso irmão Marcelo, que mais uma vez abordará um tema indispensável para todos nós, encarnados e desencarnados, para que com o seu exercício conquistemos aquelas condições mínimas de evoluirmos espiritualmente, moralmente e permanecermos, Senhor Jesus, perseverantemente no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da fraternidade. Que a nossa noite seja noite luminosa, harmoniosa, onde todos nós possamos aproveitar esse momento de convivência entre os irmãos encarnados e desencarnados e sairmos daqui hoje, essa noite, mais leves, mais confiantes, mais esperançosos de dias melhores para todos nós, seres humanos, e para a elevação vibracional do nosso querido planeta Terra. E assim, Senhor Jesus, com a vossa permissão, permissão de Deus, está iniciada nesse momento a nossa reunião doutrinária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, com muito prazer, com muita alegria, vamos contar hoje mais uma vez com o nosso companheiro, amigo, Marcelo Neri, que vai nos trazer mais uma mensagem de luz na noite de hoje. Boa noite, queridos. É com alegria que retornamos a essa casa para refletirmos mais um pouco no Evangelho de Jesus. Dentro da sugestão dessa instituição, vamos abordar hoje esse livro aqui, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, mais especificamente no capítulo 3, o exercício do perdão. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar rapidamente sobre o seu autor, Alírio de Cerqueira Filho, médico com especialização em psiquiatria, psicologia, homeopatia
e membro do Movimento Espírita do Mato Grosso. E associando o Evangelho, a literatura espírita, com seu conhecimento de psicologia, ele faz reflexões maravilhosas. Tive a oportunidade de abordar outros livros dele, são fantásticos. É uma sugestão aí de boa leitura aí para o nosso cotidiano. E vamos falar então aqui do exercício do perdão, mais especificamente nos itens o auto-perdão, a diferença entre arrependimento e remorso e o perdão aos outros. Nós estamos há milênios reencarnando, repetindo erros, ou os mesmos erros em geral, num processo de atavismo que parece que não tem fim, ou seja, processo hereditário, não uma herança que nós trazemos dos nossos ancestrais, mas um atavismo no sentido da herança que nós trazemos de nós mesmos ao longo das reencarnações. Nós continuamos caminhando, cada um com a sua mochila carregada de pedras, e vez por outra, a cada passagem no mundo material, nós agregamos mais algumas pedrinhas, mais peso, dificultando a fluidez da nossa caminhada, quando nós deveríamos ou deveremos substituir essas pedras, essas dificuldades, por aquisições morais do verdadeiro homem de bem, dentre elas a capacidade de perdoar, a capacidade do auto-perdão e a capacidade de perdoar o próximo. Encontramos dificuldades, encontramos desafios, mas o que seria? Castigo, fatalidade, acaso? Sabemos que não. Dificuldades hoje nada mais é que a semeadura de ontem. Plantamos e colhemos. Mas também podemos dizer, mas eu estou errando por infantilidade, eu estou errando por falta de conhecimento, eu estou errando não é porque eu quero. Isso não é desculpa. Todos nós, independente da condição intelecto-moral que nos encontramos, temos gravados na nossa consciência as leis divinas ou as leis morais. Podemos, cada um a seu tempo, mergulhar nela e usufruir dessa benesse que o Criador nos concedeu no momento que fomos individualizados como espíritos. E nessas existências, nessa caminhada que não digo desperdiçamos, porque não há desperdício, nós ou acertamos ou aprendemos, mas o índice de acerto ainda é muito pequeno. Avançamos a passos largos no campo do intelecto, principalmente no último século, mas no campo da moral ainda estamos engateando. Precisamos ainda internalizar, expandir a nossa consciência para aproveitarmos melhor essa encarnação. Continuamos escravos do meio, continuamos escravos de nós mesmos. De nós mesmos, como falei há pouco, nesse atavismo, dessa herança que nós trazemos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da tendência materialista ainda que está muito incutida. Somos seres ainda com predominância materialistas, inclinados ao mal, mas nossa consciência já está despertando e continuamos nos escravizando. E quando falei que somos também escravizados pelo meio, porque ainda nos permitimos, somos seres influenciáveis, mas ninguém nos obriga a nada. Ainda gostamos nós precisamos e gostamos de nos sentirmos inseridos no rebanho.
se a massa, se o todo age de uma forma, nós queremos estar próximo. E com isso, vez por outra, nós desviamos do nosso caminho, desviamos do sentido reto que já despertamos na nossa consciência. Precisamos estar atento a essa introspecção. A própria ciência, o Jung, com a psicologia analítica, ele traz essa reflexão muito claramente quando ele diz que somos constituídos da nossa psique, do que nós pensamos e das experiências de vida. São essas influências e a hereditariedade, que nada mais é, à luz da doutrina espírita, que a nossa bagagem kármica. Nada mais que isso. Com a outra visão muito mais ampliada. E nesse processo de influenciação externa e interna, nesse aprisionamento durante a nossa caminhada, criamos ou propiciamos um bloqueio para praticarmos o exercício do perdão. Ainda quando você fala com o irmão, com o companheiro, qual a virtude mais difícil de ser desenvolvida? Todo mundo diz, é perdoar. Perdoar ainda é difícil, porque está muito atrelado ao orgulho, ao egoísmo, mas no processo construtivo do perdão, nós vamos avançar um pouco, precisamos trabalhar primeiro isso aqui, o auto-perdão. Aí, vamos aqui para o segundo slide. Qual a dificuldade que temos em relação ao perdão? Qual é a maior dificuldade? Olha o que esse irmão aqui está nas costas. A culpa. Que no final nós vamos fechar com isso aí. Culpa e arrependimento são coisas completamente diferentes. Tidas como sinônimo pela literatura, mas são completamente diferentes. Aí fazemos mais uma pergunta. Mas por que a culpa ainda dificulta o perdão? E essa culpa, porque nós incutimos ou trazemos isso na nossa consciência, não só nesse momento, mas em outros momentos em que estivemos encarnados em uma vida de sociedade. São influências, uma parte nossa, e as influências culturais, sociais e principalmente religiosas. Não estamos falando que Jesus não trouxe nenhuma religião para a gente. E nem estou aqui para criticar nenhuma religião. Porém, ao longo do tempo, quando o homem desperta para uma entidade, para um ser, para algo mais forte, desde os primórdios, quando se atribuiu à natureza, aos fenômenos, aos animais, a visão antropomórfica de um Deus em forma de homem, enfim, foi se construindo essa ideia de algo mais poderoso. E com o monoteísmo, desde lá nosso irmão Moisés, a passagem por Jesus, todo esse processo vem sendo desvendado nas nossas consciências. E o que é que o princípio religioso nos traz desde a Idade Antiga? O erro associado ao pecado, associado à culpa. Sempre nós enxergamos dessa forma. Quando eu estava estudando, lendo esse livro, eu lembrei, não é crítica, por favor. Já disse aqui que eu não nasci em família espírita, sou espírita há uns 25 anos, mas antes já professei outra religião, e uma oração que se repetia coletivamente, é minha culpa, é minha grande culpa. E eu fiquei hoje pensando quando eu estava lendo esse livro, como é que eu vou buscar o divino, eu me castigando, eu me martirizando, eu estou cavando um buraco para colocar a cabeça dentro. Não estou pensando no refazimento. Então, ao longo da história, quando nós voltamos de Moisés para cá, já se traz esse processo. E desde o judaísmo cristão, porque não é o cristianismo puro, o cristianismo primitivo, mas quando essa mácula do homem, o homem redireciona os ensinamentos de Jesus a seu bel prazer, com os seus interesses, se prega um puritanismo, que tudo o que fazemos
e não está dentro dos padrões pseudo-morais instituídos, pelo meio, é um pecado e deve ser punido violentamente. Trocando em miúdos, se aqui no movimento espírita se falasse que todos precisam vir a uma doutrinária de roupa amarela, os demais aqui, o pessoal vai dizer, vixe, fulano, beltrano e cicrano não vestiu amarelo. Qual o problema? Cria-se, precisa ser punido, não venha mais, vai ficar suspenso, não vem mais para o petitinho enquanto não vestir amarelo. Criado pelo homem. Eu estou falando uma cor de roupa como exemplo, mas ao longo dos séculos e dos séculos funcionou dessa forma. Os dogmas, que traz esse pensamento, uma distorção do verdadeiro ensinamento do Cristo, amar ao Pai, amar ao próximo como a si mesmo. E aí foi se dificultando, atemorizando toda uma sociedade, todo um grupo para se vender as facilidades, a salvação, a tão sonhada salvação. E o olho por olho, dente por dente, a lei de justiça trazida por Moisés, que não é de Deus, é lei do homem, necessária àquele momento, até hoje está incutida nas nossas consciências, nesse processo de herança que nós trazemos desde quando encarnamos lá pela pré-história, lá pela Idade Antiga e assim sucessivamente. Porque ainda não conseguimos enxergar a lei de justiça como traz Jesus, justiça com amor e caridade. Ser justo, mas de forma amorosa. O outro está na condição dele. Onde é que está a indulgência? E onde é que entra o perdão? Se eu estou na justiça mosaica, eu não consigo perdoar de forma nenhuma, jamais. Então precisamos acompanhar essa compreensão que temos do divino, que temos do sagrado, mas ainda nos limitamos, ficamos presos à letra fria e nisso vamos enchendo mais a nossa mochila de pedras, prejudicando a nossa fluidez. Porque jamais o Evangelho do Cristo, jamais o Evangelho de Jesus se referiu a um erro ou uma alusão a pecado ou a punição, em momento nenhum. Vou trazer 2 estudos de casos aqui do Evangelho, que está nesse livro. Jamais Jesus faz alusão a pecado ou punição, em hipótese nenhuma. Nós estamos regidos sim pela lei de causa e efeito, isso é fato, mas passamos pelo qual o processo? Arrependimento, expiação e reparação, simples assim. Fugiu disso, meus irmãos, não é ensinamento de Jesus. E quando nós falamos em perdoar, ou na dificuldade de perdoar, ou de exercitar o perdão, uma abordagem muito interessante que ele faz à luz da psicologia é quanto às dores da alma, elencado principalmente pela mágoa. Isso é uma ferida muito grande. E ele trouxe mais alguns pontos aqui, não vou me aprofundar em cada um devido ao tempo, mas ele traz mágoa, revolta sutil, ressentimento, tristeza, desânimo, amargura, que são criados nas relações. Isso nós trouxemos no nosso planejamento reencarnatório, em hipótese nenhuma. Isso nós desenvolvemos aqui, através do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Eu trouxe uma chargezinha simples para ficarmos atentos nas nossas relações cotidianas. Um senhor vai visitar aqui o filho. Eu não sei onde nós erramos com você, filho. Um rapaz na grade. Só que esse não é o filho dele. O outro grita de lá, o filho: ô meu pai, estou aqui. Será que nós estamos enxergando o outro dentro da nossa casa? O espírito que está caminhando ao nosso lado? Será que nós estamos enxergando dentro do movimento, dentro da casa espírita, o irmão de caminhada que está do nosso lado? Ou só enxergamos a persona? O cara que vem aqui colaborar, tal, ou nós não ainda nos apercebemos que ali é um espírito em caminhada, que tem um propósito na nossa vida. Precisamos estar antenados, porque conta uma lenda muito interessante, que um ocidental, um rapaz aqui do Ocidente, estava em busca de iluminação.
muitas posses financeiras, família estabilizada, não lhe faltava nada, materialmente falando, mas existia um vazio muito grande no seu coração, e chegou ao seu conhecimento que lá no Oriente, do outro lado do mundo, um povo mais espiritualizado, né? Hindus, egípcios, enfim, mais espiritualizado, que tinham aqueles gurus que viviam em estado de contemplação e tal, iluminados, homens iluminados. E se eu vou procurar esse mestre para ele me informar como é que eu consigo a iluminação. E viajou bastante, né? Viajou muito, muito. Chegando no vilarejo, disseram onde esse guru, esse mestre morava. Ele adentrou uma mata, chegou lá, encontrou uma caverna e entrou na caverna. Estava um senhor lá, estado contemplativo, mas sorridente, muito receptivo. E ele olha e encontra uma pequena cama de troncos de madeira, o colchão de palha, de folhas de vegetais e muitos pergaminhos, que são nossos livros de hoje, muitos escritos, né, edificantes. Ele achou aquilo estranho, porque ele vivia na opulência, no conforto, né? E aí ele pergunta para o mestre: ô meu irmão, antes de começarmos o bate-papo, me diga aí, onde é que estão suas coisas? E aí o mestre vira para ele com toda a amorosidade e fala: mas antes eu vou lhe perguntar outra, onde é que estão as suas? Aí ele vira e riu, né? Riu, achou aquilo engraçado, disse: mas eu estou de passagem. E o mestre fala: eu também estou. Onde é que estão nossas coisas, meus queridos? Onde é que estão os nossos tesouros? Então são contos simples que nos convidam à reflexão. O que é realmente valoroso para nós nessa caminhada? Vou deixar aí a reflexão para levarmos para o travesseiro, né? Para essa noite. E dentre as passagens do Cristo, ele cita várias aqui no livro, eu elenquei duas para falarmos rapidamente. Essa, no mínimo, cada um aqui já leu, ouviu mais de uma centena de vezes, né? Mais de uma centena de vezes. Jesus está batendo papo, orientando com a turma, e chega um grupo arrastando uma jovem, atira ela lá no meio, né? E diz: olha, foi pega em adultério. E aí? Vamos voltar no tempo para a gente entender. Vamos voltar aí uns 2000 anos antes, 2500 antes de Jesus. Está lá no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, que Levítico é o livro das leis, das instruções e cumprimento dos deveres. O livro de Levítico no Antigo Testamento. Levítico 20:10 está dizendo o seguinte, porque o Antigo Testamento é extremamente machista, só fala do homem. Mas ele diz o seguinte: se um homem possuir a mulher de outro, ambos serão apedrejados, o adúltero e a adúltera. Simples assim. Os fariseus, né, o povo judeu, Jesus era judeu, etnia judaica, judeu. Os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, era a turma do templo, a turma que andava dentro do templo. Todos eles seguidores, né, do Jesus disse: eu não vim destruir as leis, eu vim fazer o quê? Cumprir. Então seguia. Se Levítico está na lei, e aí agora o cara chega e joga o abacaxi na mão de Jesus, né? Joga a mulher, mas não trouxe o homem. Cadê o homem que estava adulterando junto? Porque a intenção, meus irmãos, não era punir, não era seguir lei, nada. Viviam das formas, né? Viviam da opulência, da arrogância, das formas, né? Mas queriam pegar Jesus, queriam desconstruir a lei de amor. E joga aquela mulher e fala: olha, foi pega em adultério, e aí? Jesus, com toda a serenidade do mundo, o que é que ele fala? Quem não tiver pecado, pode apedrejar. Agora, quem não tiver, atire a primeira pedra, né? Faça-se cumprir, atire a primeira pedra. O que é que acontece? Quem são os primeiros a jogar as pedras? Os mais velhos. Se isso acontecesse hoje aqui, seu Carlinho e Pedro caía logo fora, na hora, era rápido. E qual é o ensinamento que ele traz para a gente isso?
é uma forma alegórica também para nós refletirmos, para nós afletirmos. O que é que ele quer dizer com mais velhos? Ele está falando de idade na letra fria? Não, não é idade. Só para entendermos ali que os mais velhos é aqueles que possuíam o maior número de erros escrito na consciência. Esses caíram logo fora. E o que é que Jesus faz? Todo mundo vai saindo de fininho, a francesa, e Jesus pergunta: onde é que estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Só que precisamos enxergar aí que Jesus é o único com autoridade moral, o único. Ele tinha autoridade para dar uma regulagem nela. Tinha ou não tinha? Tinha. Claro, um espírito puro. Ele tinha autoridade moral, ele tinha para dar uma regulagem nela. Vacilou, pelo menos isso. Não, ninguém te condenou, eu também não te condeno. O que é que Jesus faz? Ele reorienta, como sempre. Como sempre. Burlou uma lei que estava lá nos escritos, na Torá, sim. Num dos 5 livros, sim. Ele fez o quê? Reorientou. Não faça mais não, minha filha. Eu não te condeno não. E com isso, ele traz uma grande lição para nós, que o amor não julga ou pune. Ele convida o quê? A renovação. Então isso faz parte do processo de exercitarmos o perdão. É a reorientação. Realmente, quando de fato acontecer algo que às vezes nos irrita, né? E o segundo ponto do evangelho que nós trouxemos é quando Jesus está ceando com vários homens, cobradores de impostos. Vamos trazer para o paralelo hoje: traficante, ladrão, né? Gente de má vida, alcoólatra, tudo que no ditado popular hoje se fala, tudo que não presta, que é onde está a oportunidade da gente. O pessoal fala que não presta, tudo que não presta, mas é onde está a oportunidade da gente trabalhar, né? E aí Jesus está lá sentado com essa turma, batendo papo, orientando, né? Trazendo para junto dele. E vendo isso, os fariseus, a turma da religião farisaica, os ortodoxos, os caras radicais de dentro da igreja, perguntaram ao discípulo dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus percebe, com seu magnetismo, emanou o pensamento, Jesus captou, né? Telepaticamente, obviamente, né? E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Isso é fato perfeito. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas vim chamar quem? Os pecadores. E dessa forma, de uma forma inequívoca, ele diz que o sacrifício ou punição não faz parte da lei de Deus, porque se fizesse parte, ele não estaria com aqueles. Mas a misericórdia, a compaixão, porque ele andava com essa turma. Ok, misericórdia, compaixão, para buscar, para trazer, para reorientar. E o espírito simples e ignorante, ele não precisa de punição para se educar, a fim de se libertar das suas mazelas, das suas doenças. Ele precisa, conforme Jesus falou, de quê? De médico, para estimular o quê? Estimular a cura. E quem é o médico? Aquele que abraça, aquele que leva uma palavra de conforto, aquele que leva o consolo. Então é dessa forma que ele traz essa reflexão, associando o evangelho à psicologia. Vamos seguir aqui. Tem algumas frases que nos parecem familiares. Eu trouxe 3 frases aqui que está no livro, que ou já pensamos, ou já falamos, ou já ouvimos alguém falar, em algum momento da nossa vida. A primeira: o que eu fiz não tem perdão. Quem já ouviu isso aqui, ou quem já pensou ou falou? Imagine a carga energética que o sujeito joga no universo quando ele faz algo, porque eu fiz não tem perdão. Imagine a psicosfera ao redor de uma consciência. Como é que nós podemos emanar isso para o universo? Eu acho que quando nós já temos um pouco de conhecimento à luz da doutrina espírita, isso é algo aqui
eu digo assim, não sei nem se existe essa palavra, impensável, em hipótese nenhuma, devemos ou podemos pensar dessa forma que vai completamente contra as leis divinas. Outra interessante, não esqueço nenhuma ofensa, não aceito erros, nem mesmo os meus. Quem aqui é perfeito, levante a mão. Pedrinho Paraíso, pronto. E está em missão aqui. Pedrinho está em missão aqui nos auxiliando, ok? Pelo menos na parte de tecnologia, Pedro já é perfeito aí, que ele joga duro aí, ok? Então, não esqueço nenhuma ofensa. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos em caminhada para aprender. E quando nós tomamos decisões, quando nós pensamos, quando nós agimos, são duas opções, já falamos outras vezes, acertar ou aprender. Quando nós não acertamos, nós aprendemos, que não é daquela forma, que precisamos mudar. Podem ter uma centena de outras, mas nós precisamos ir buscando alternativas até acertarmos. Essa é a nossa caminhada. E se eu vou pensar ou falar isso aí, eu não esqueço nenhuma ofensa, não aceito erro nem o meu, como é que eu não posso aceitar meus erros? Que dirá o erro do outro? E a terceira é, será que Deus irá me perdoar? Olha para isso. Um ser soberanamente bom, soberanamente justo, todo misericórdia, bondade, como é que não vai perdoar? Se não perdoasse, não seria todo bondade, todo justiça, todo amor, não seria Deus. Então, o auto-perdão, quando nós falamos em auto-perdão, a gente conseguir se perdoar, ele esbarra na culpa que tem como incentivadora o orgulho. Quando a gente não consegue se perdoar, a gente esbarra na culpa, que é, vou falar de culpa logo a seguir, que é uma patologia, é completamente diferente de arrependimento. Nós nos cobramos por orgulho, por não aceitarmos que nós não somos perfeitos, aquela cobrança excessiva, estamos na caminhada, somos passíveis de erros, por não atingir expectativas, às vezes, impossíveis, aí nos cobramos, criamos aquela psicosfera, criamos aquele redemoinho e mergulhamos em sentimentos que nos impedem a caminhada, que aclaram os nossos olhos, nos vitimizamos diante de situações, e aí mergulhamos num processo de adoecimento do ser integral, espiritual, psíquico, físico, porque ainda, na maioria das vezes, não temos coragem de encarar as nossas sombras, não temos ainda coragem, ou disciplina, ou vontade, de nos olharmos no espelho, de fazer uma introspecção. Ainda é muito difícil, porque nós temos medo do que nós vamos encontrar, mas precisamos saber que faz parte do nosso processo. E quando nós agimos dessa forma, podem ter certeza, não conseguiremos desenvolver o auto-perdão, que é o primeiro degrau para o exercício do perdão. E o irmão Alírio, ao escrever esse livro, ele traz uma coisa muito interessante: culpismo, desculpismo e ação responsável. Ele conta uma historinha, é o seguinte: cada um, ao reencarnar, o Criador disponibiliza, ou seja, nós recebemos um terreno ou um canteiro fértil e um punhado de semente de flores. O que seria esse canteiro fértil, o terreno? As relações sociais, o convívio com o outro, é o canteiro fértil que nós recebemos. E o punhado de semente de flores, leis divinas gravadas na nossa
Consciência, só vai lá e planta, meu filho. Tu tem a semente e tem o terreno lá para plantar. Leis divinas, leis de Deus na consciência e o outro para plantar as sementes. Simples assim. Quando nós chegamos aqui, motivados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelas inclinações materialistas, ao invés de plantar as flores, o que é que nós fazemos? Arranjamos, não é de lá não, arranjamos por aqui semente de quê? De espinho. A gente arruma um bocado de semente de espinho, é contrabando, a gente gosta. A gente compra na Shopee, né? Shopee, semente de espinho. E aí tome plantar espinho. Vamos plantando espinho aqui, espinho ali, né? Nas relações. Aqui, um pezinho maior, um pezinho menor, e vamos caminhando, né? E no dia que nós paramos e olhamos para trás, que é quando se fecha um ciclo para abrir-se outro, a gente precisa olhar. Quando a gente vira e olha para o terreno, o que é que a gente enxerga? Uma plantação de espinheiro. Vixe Maria, plantei espinheiro. Tem até um ditado popular, né, que em caminhões, nessas coisas, cuidado para não semear espinhos, não está no livro não, mas cuidado para não semear espinhos, porque você pode ter que voltar descalço. É um ditado popular interessante e verdadeiro, né? E aí nós olhamos para trás e encontramos todo esse espinheiro. Aí o autor, o psicólogo, né, espírita, ele diz que nós temos aqui 3 possibilidades. São essas 3 que nós podemos enveredar: o culpismo, o desculpismo e a ação responsável. Vamos ver aqui primeiro o culpismo, que está em vermelho aí, né? A pessoa, devido ao remorso, não é arrependimento, remorso, de não ter plantado flores que deveria, simplesmente se condena a deitar e rolar no espinheiro para se punir, macerando ou machucando o próprio corpo, de modo a tentar aliviar a consciência. Tenta machucar o corpo para aliviar a consciência. São as fugas, né? Das nossas vidas. De que adianta cravar espinhos plantados na própria carne? O que acontece quando essa pessoa faz isso? Continua se machucando, né? Mais e mais. Os espinhos diminuem de quantidade quando elas assim o fazem. Eu tenho um espinheiro frondoso, né? Só crescendo. É uma planta, um vegetal aqui, na forma alegórica de se falar. Você está rolando aqui, está nascendo mais e mais espinheiros. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, isso aí é um mecanismo inútil, o culpismo, diante das nossas mazelas. O segundo que ele traz é o desculpismo. Desculpismo, né? É um outro ponto. A pessoa começa a dizer que foi o vento que trouxe as sementes de espinho, que alguém entrou ali e plantou, que ela não tem nada a ver com isso. Ó, joga para outro. Eu causo aqui uma fofoca, um fuxico aqui na instituição e tal. Quando a galera... Não, foi Dona Zeca que me falou, ó. Foi ela que me falou. Eu só peguei o bonde andando, eu caio fora, né? Eu me escondo. Desta forma, adia ou posterga o despertar da consciência, que mais cedo ou mais tarde irá se manifestar. Nada fica escondido. Muitas vezes, por agir assim, continua plantando mais espinhos. Desculpismo. Eu fico tentando me enganar, mas enganar a quem? A quem a gente está enganando de verdade? Esse é o desculpismo, né? E por fim, a terceira opção, quando nós plantamos em terra fértil esses espinhos, né, é a ação responsável, que podemos dizer aqui que é uma ação proativa. Nós ouvimos falar, fulano teve uma atitude proativa. Vamos fazer um evento no Pititinga, fulano foi proativo. O que é ser um proativo? Ter uma atitude proativa, ser uma pessoa proativa. É responsabilidade antecipada. Uma visão mais à frente, o que é que pode acontecer, qual a melhor forma de fazer, né? Qual o melhor resultado para todos. Então, quando ele fala que a ação responsável é uma atitude proativa. A ação responsável, a perceber o espinheiro, assume tê-lo plantado e arrepende-se de fato. Parei, virei, puxa, plantei espinho aí pelo caminho. Não era para ter, arrependi. Não era para eu ter feito isso.
percebe que a semente de flores continua nas suas mãos. Elas são nossas, não é do outro. Que pode começar a plantá-la já que está mais consciente. O que foi que me trouxe a consciência? O verdadeiro arrependimento. Não é remorso nem culpa. Me arrependi. Poxa, vacilei. Tratei Antônio Carlos mal, tratei Maurício mal. Maurício está dormindo, mas está ouvindo. Tratei Maurício mal, acordou. Viu? Mas despertei a consciência. Não deveria ter feito isso. Mas as sementes de flores ainda estão na minha mão. É um potencial divino que temos dentro de nós. Nós somos deuses. Está dentro de nós as sementes, né? De flores. Ao mesmo tempo que sabe que deve retirar um a um todos os espinhos plantados e plantar uma flor no seu lugar. Quem lembra aqui da parábola da semeadura, da semente que caiu nos espinheiros, o que foi que aconteceu? Não vingou porque foi sufocada. Não adianta eu pegar a semente de flor e jogar em cima do espinheiro. Não vai. Eu preciso primeiro fazer o quê? Retirar os espinhos. É o quê? Arrependimento, expiação e reparação. É esse o processo. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Está lá no Evangelho de Mateus que Jesus falou. O que é pagar o último cêntimo? Tirar espinho por espinho da caminhada e plantar flores. Essa é a lição da nossa caminhada evolutiva. Essa é a lição da busca contínua da perfeição. Desde a nossa primeira encarnação, recebemos o terreno fértil e o punhado de sementes. Só que nós, espinho, já estamos tirando alguns, tenho certeza disso. Um pezinho de flor aqui, outro ali. Mas só conseguiremos realmente essa expansão de consciência, né? A angelitude tão almejada, quando realmente nesse campo só tiver flores. E ele conclui aqui, percebemos que somente a última proposta, a ação responsável, é eficaz e uma atitude proativa. Ao assumir a responsabilidade pelos espinhos plantados, arrepender-se e buscar substituir os espinhos pelas flores, a pessoa realiza aquilo que o Criador espera dela, que ela, a pessoa, cresça nos erros quanto nos acertos. É aquela frase que a gente colocou: eu não perdoo nem minhas falhas. Não vai crescer. Os erros servem para o nosso crescimento. Se não fosse assim, nós estaríamos encarnados no mundo aí sem mazela, sem violência, tudo na santa paz. O convívio com familiares principalmente, né? Com pessoas difíceis, é para isso. É para esse refazimento, para nosso aprendizado. Esta é a proposta ensinada por Jesus, que substituamos os nossos erros por amor e não tornemos a errar, conforme recomendou no seu Evangelho. E agora estamos chegando aqui no penúltimo, é bem menor, no penúltimo tópico, que é arrependimento e remorso. Antes de falar de arrependimento e remorso, só para fazer uma correlação, para facilitar a nossa compreensão, quando nós falamos de amor, tem o amor puro e tem vários tipos de amor, inclusive a própria filosofia faz essa reflexão. E de forma em geral, nós temos aquele amor adoecido, ou aquele amor patológico, né? Que causa o quê? Dependência afetiva, que causa opressão, que causa depressão, que não é amor. As pessoas às vezes falam que é amor, mas aquilo é posse. Da mesma forma que o arrependimento. Quando nós falamos de arrependimento, no processo de auto-perdão, para conseguirmos nos perdoar, é necessário que desenvolvamos o arrependimento que é gerado pela autoconfiança e auto-amor. O que é que ele está dizendo? Se eu não desenvolver a autoconfiança, olha, eu plantei espinho, realmente não era para ter plantado, mas eu tenho certeza que eu consigo tirar um a um e plantar uma flor no lugar de cada espinho. Isso é autoconfiança, né? É a certeza. E o segundo, o auto-amor. Por que eu vou fazer isso? Porque minha proposta, o meu propósito é ter um campo florido. É a minha ascensão espiritual. Então, quando eu tenho consciência que eu desenvolvo autoconfiança e auto-amor, eu consigo chegar a um arrependimento sincero. Quando nos distanciamos da autoconfiança e auto-amor,
Ao invés de arrependimento, nós sentimos o quê? Remorso. O remorso e a culpa são o quê? O arrependimento que adoeceu. Sinônimo sim, mas é um arrependimento adoecido, deletério, maléfico a qualquer um. É uma corrente com a âncora enorme que nós amarramos no pescoço. Nós ficamos atrelados àquela situação. Já ouviram falar aquele ditado, nem ata nem desata? É isso. Nós precisamos nos livrar dessa corrente para resolver aquele problema, para superar, para seguir em frente. Ao nos arrependermos verdadeiramente, conforme a proposta de Jesus, já nos liberamos da culpa e já efetuamos auto-perdão. Quando o arrependimento mesmo é puro e verdadeiro, que tem autoconfiança e auto-amor, não tem espaço para remorso, não tem espaço para culpa, porque nós já estamos no propósito de reconstrução, nós estamos no propósito já de refazimento, de reorientação, de reorganização, fazer de novo, de uma outra forma. Então é esse o convite que Jesus e o Evangelho nos faz. E o último tópico que o livro nos traz é o perdão aos outros. O perdão aos outros será sempre consequência do auto-perdão. Por isso que ele elencou aqui no livro, primeiro o auto-perdão. No capítulo 3, primeiro é auto-perdão, é o ponto de partida. Eu preciso desenvolver autoconfiança, auto-amor, arrependimento e potencializar esse problema de me perdoar para eu conseguir perdoar o outro, desenvolver a indulgência, compreender que cada um está na sua condição evolutiva. Marcelo, pois não, meu querido. André Luiz, eu até cito isso nessa nossa publicação. André Luiz fala o seguinte, que primeiro a gente começa, isso em referência ao perdão, primeiro a gente começa a fazer as coisas por obrigação, até que elas se tornem hábito. Quando a gente tem a disciplina de tornar essa obrigação em hábito, a gente começa a fazer espontaneamente. Perfeito. Eu faço perdão, porque também. quando a gente se habitua a ser tolerante com o outro, a gente aprende a perdoar. Perfeito, Quando nós pensamos para agir e vamos nos adequando àquilo, vamos nos disciplinando, chega ao ponto que aquilo ali já faz parte da gente, ações viram hábitos e hábitos viram o quê? Características, viram caráter da gente, As ações respectivas, mesmo conscientes, em algum momento da caminhada, já passam a ser ações inconscientes, porque já está incutida no meu eu e já virou uma característica, e aí a formação de caráter é isso. Nada mais é que isso aí, Isso é um dos estágios. Tem um pensador, eu não lembro quem é, em um livro, que fala os 4 degraus, o inconsciente. Primeiro o inconsciente, aquele não estou nem aí, eu não lembro quais são as escalas. Aquele primeiro momento o cara não está nem aí. O segundo momento, já o despertar, faz por obrigação. O terceiro, ele faz, mas pensando. Chega a um ponto que já é inconsciente e positivo. São os 4 quadrantes aí desse crescimento, da construção de um propósito na vida, Seja ela qual for, moral, pessoal, profissional, que você passa a incutir. É treinamento, também, É objetivo, é disciplina, é vontade, Quem é extremamente rigoroso consigo mesmo, julgando-se, condenando-se, punindo-se, também faz com os outros. O cara faz com ele, que dirás com os outros, imagine, Então precisamos fazer o dever de casa primeiro, o dever dentro de casa, E aí sim, fazendo de casa, com o despertar nós passamos a fazer com o outro. E aí trouxemos aí 2 versículos: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, com a medida que tiveres medidos, pontuação. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Fato, Tranquilo. No Pai Nosso, nós mesmos falamos isso, A gente pede, o seu Edson fez a oração do Pai Nosso aqui, a gente pede para perdoar da mesma forma que a gente perdoa o outro. Aí coloque na balança. Precisamos cada um individualmente colocar na balança. O julgamento que fazemos é fruto das máscaras que carregamos.
pois julgamos segundo a aparência, com a nossa visão equivocada de que todo erro merece julgamento e condenação ao invés de reparação. Isso está incutido na gente nesse processo que construímos ao longo do tempo, mas não temos que ficar conformados com isso não, né? E essas máscaras, né, é que nós chamamos de espelhamento. Minhas deficiências ainda morais, minhas dificuldades, eu não enxergo em mim, eu enxergo no irmão ali, ó. Rapaz, o irmão está se comportando daquela maneira, mas não é ele. São minhas máscaras que eu coloco em quem? Nele. Porque eu não tenho coragem de olhar ainda no espelho. Quando entramos nesse movimento de julgamento, condenação e punição, ficamos entregues às tormentas de sentimentos egóicos, até que nos disponhamos a julgar segundo a reta justiça. Quando nós falamos de julgar segundo a reta justiça, é justiça com amor e caridade, é compreender o outro. Não é julgar, dizer se ele está certo ou errado. É tentar estender a mão. E tem 3 mitos aqui. 8 horas, né, seu Edson? Tem uns 5 minutos. 5 minutinhos. 3 mitos do perdão. Isso aqui acho que todos nós já talvez saibamos, mas é mito, isso não é verdade. Perdoar significa esquecer. Não é. Não é. Perdoar é superar aquele momento. Quando eu estava entrando aqui na casa espírita, um irmão botou o pé para eu tropeçar. Eu esqueci? Não. Mas eu preciso superar. Dizer, não, o irmão provavelmente ou estava num momento, de alguma forma, ou foi involuntário, ou eu falei algo antes que ele não gostou e ele teve essa reação, ou foi um desabafo, ou queria me chamar a atenção para alguma coisa. Mas eu não posso deixar aquilo, desejar o mal a ele, que ele caia, ou eu revidar. Então, perdoar não significa esquecer. Perdoar significa superar. Superar. O segundo mito, perdoar significa compactuar com o erro. Não. Perdoo. Não me ofendeu ele colocar o pé, mas eu não concordo que ele tem que colocar o pé. Não, ele está certo porque... Não está certo. Perdoar não é compactuar com o erro. Não é compactuar o erro. E por fim, perdoar significa permanecer na companhia de quem fez coisas com as quais não concordamos. Perdoar é não desejar o mal, né? Aquela coisa, te ferires uma face, dai a outra, não é para o cara ficar lhe dando um bocado de bolacha, como dizem aí, você dando a cara, não é isso não. É você não revidar, não desejar o mal, não querer vingança, pedir iluminação para aquela consciência, né? Para que o coração seja tocado, que aquilo não é a forma correta. Mas você quer ficar perto de alguém assim? Não. Existem, está lá no Evangelho, tanto na esfera material como na espiritual, existem as afinidades. Nós gostamos de estar perto dos afins. Nossa família espiritual é constituída por afinidade. É dessa forma. Então, perdoar, meus irmãos, não é querer estar abraçado com o cara que está dando porrada na gente. Não é isso. Precisamos ressignificar o perdão. E chegamos aqui à última imagem que já encerrou por aqui. O seu Edson já está me olhando e olhando para o relógio. Tá não, seu Edson? Então foi. Vou perdoar seu Edson. Levantei um falso contra ele. Esse aqui eu já trouxe alguma vez aqui, não lembro quando. Mas para falar de perdão, eu acho que é maravilhosa essa imagem aí. É que um garotinho chega da escola, revoltado, porque sofreu bullying. Na hora do intervalo do futebol, os amiguinhos bateram nele. Ele chegou com toda a ira do mundo. E aí fala para o pai: meu pai, aconteceu isso, tal. Relatou esses fatos para o pai, e eu quero que coleguinha tal quebre a perna, eu quero que coleguinha tal fique doente. E destilando veneno para todo lado, magoado com a ofensa sofrida. Aí o pai disse: vamos resolver isso agora. Vai no depósito, né? Pega um saco de carvão, traz para o quintal, e longe dele, estendido no varal, um lençol branco enorme. Disse: olhe, você vai pegar cada pedra de carvão aqui, pensar em um colega daquele seu e
jogar no lençol. Só que a distância é grande, o carvão também é leve. Ele passou mais 1 hora, 2, e o pai sentado lendo um bom livro e vendo aquilo. No primeiro momento, o garoto morrendo de rir, extravasando, já mudou a psicosfera e tal, porque ele estava realmente destilando aquele veneno com o carvão no lençol. Mas poucas pedras de carvão atingiu o lençol por causa da distância e o peso. Quando terminou o saco de carvão, o pai pega pelo braço: meu filho, vamos agora subir para tomar um banho, relaxar. O menino já feliz, alegre, e leva o garoto diante do espelho e mostra a ele como ele estava. Ele estava tão empoeirado, dos pés à cabeça, que mal ele enxergava os olhos, coberto de fuligem preta. O pai então concluiu: ó, meu filho, veja, meu filho, o mal que nós desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pode até sujar um pouco, como fez algumas pintinhas no lençol, mas o maior prejudicado é quem jogou. Então é a grande reflexão para desenvolvermos o exercício do perdão. Não adianta nós tentarmos. Ontem foi no magnetismo, foi falado aqui sábado. Não adianta alguma irmã, não foi a expositora não, alguma irmã falou: não adianta bebermos veneno para matar o outro. Foi Soraya que falou? Pronto, no curso de magnetismo foi. Não adianta. Então, é o exercício do perdão. Precisamos trabalhar, precisamos nos trabalhar, nos fortalecer, edificar o Evangelho do Cristo, edificar os ensinamentos de Jesus e partir da premissa que a reorientação, a ressignificação é o caminho que nós devemos seguir. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela tolerância, muita paz e muita luz a todos. Então, ao nosso irmão Marcelo, nossos agradecimentos, né, por esta palestra tão edificante, né, gente? Uma palestra tão importante para todos nós, haja vista o assunto, né? Perdão. Precisamos tanto, né, do exercício do perdão, como ele colocou aí, para nós mesmos, como também para o próximo. Sem perdoar, nós não vivemos bem e não temos paz, né? E não teremos paz enquanto não aprendermos a perdoar. Tem que ser uma coisa natural nossa, né? Tão natural quanto respirar, quanto falar, essa coisa toda assim. Então, Marcelo, muito obrigado, meu irmão. Gratidão, né? Realmente esse livro, meus irmãos, minhas irmãs, é fabuloso, viu, gente? É fabuloso, muito bom mesmo. Ele nos educa bastante com relação à questão da interpretação do Evangelho de Jesus, né? Levando em consideração a formação profissional, cultural e moral do autor, Dr. Alírio, que nos deixa realmente bem emocionados, encantados mesmo com seus ensinamentos. Esse livro aqui eu sempre recomendo, e tem um outro também que é Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, né? Também é um livro maravilhoso, né? O Marcelo conhece, né? A livraria Telu, os dois, Educação dos Sentimentos na livraria, e esse aqui nós já fizemos pedido, não já, Lu? Então está a caminho aí, quem tiver interesse em tê-lo, né, em casa, vale a pena, né? Vale a pena mesmo. Peço ao irmão Marcelo para fazer a prece de encerramento e de agradecimento a Jesus. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, envolvidos
nesse ambiente de paz, de luz. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de reflexão do seu Evangelho. Que possamos despertar para as oportunidades que surgem à nossa frente, para as oportunidades na nossa caminhada. Oportunidade de crescimento dentro do convívio com irmãos que ainda se encontram na ignorância, que ainda se encontram equivocados, que ainda não encontraram o caminho da luz e da paz. Que sejamos aquele que possa estender a mão, que sejamos aquele que perdoe, que sejamos aquele que arraste para o caminho do Cristo. Agradecemos, Mestre, por essa instituição de acolhimento, por esse hospital, por essa escola, por essa oficina de trabalho, por todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, que de mãos dadas seguem firmes nessa caminhada. Que tenhamos mais uma semana de paz e de luz. E assim seja.